Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Vamos juntos estudar O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Na minha companhia está aqui ela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduza. E como nós prometemos semana passada, ele voltou. Ele está aqui novamente entre nós. Não é Jesus, é Paulo Renato. Com certeza que não é Jesus. Obrigado, que Deus nos abençoe. É isso aí. E juntos vamos lá, vamos estudar o Livro dos Médiuns. Você que está chegando agora, nós já estamos bem adiantados aí no estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 29. Vamos iniciar hoje o item 330. O pessoal fica preocupado, poxa, agora que eu descobri esse programa, já está no final do livro. Não se preocupe, quando acabar, começa tudo novamente. Minha colega até descobriu também, escuta de madrugada. Ela fez um comentário a esse respeito. Todos nós que aqui estamos estudando, a cada vez que a gente pega o livro para ler, porque nós nos preparamos para vir aqui, para trazer para vocês o melhor conteúdo doutrinário, com as explicações, com os exemplos, e a gente tem que estudar, e está sempre estudando. A gente não pode achar que eu já li este livro, então não preciso mais estudar. Isso não é verdade. E cada vez que a gente pega o Livro dos Médiuns, ou qualquer livro da doutrina, para reler, a gente percebe que muitas coisas nas nossas leituras anteriores parece que a gente não conseguia enxergar. O Espírito Emmanuel, ele tem uma frase, e ele explica isso, que ele diz que à medida que nós crescemos, que nós melhoramos, a gente consegue ver aquilo que antes não víamos. E ele até por isso diz que o Evangelho de Jesus ele tem vida própria. A gente já leu o Evangelho aí há 2000 anos, e agora que a gente consegue entender determinadas nuances da palavra de Jesus que antes, para a gente, passava totalmente despercebido. Pode falar. Justo. O próprio Allan Kardec definiu 3 tipos de espíritas: experimentadores, espíritas, os verdadeiros espíritas, e aqueles espíritas que estão ainda, digamos assim, na superfície do que seja o conteúdo da doutrina espírita. Então nós estamos saindo daquele momento da curiosidade, passamos muitas vezes ainda pelas experimentações, pela necessidade de ver para crer, e fatalmente pelos estudos, pelo aprofundamento doutrinário, entraremos na questão filosófica de profundidade, aquela que dá as consequências morais, que esse, na verdade, é o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Raciocinar com o Evangelho à luz, projetando a luz da doutrina espírita no Evangelho, de modo que, em compreendendo a doutrina espírita, compreendamos os ensinamentos de Jesus. E o livro que a gente está estudando aqui é o Livro dos Médiuns, mas toda a base da nossa doutrina é o Evangelho de Jesus. Isso. Porque a mediunidade sem o Cristo, ela é até perigosa, não é, Miranda? Tanto que um dos capítulos que nos chama a atenção é da influência moral do médium, Porque o fenômeno mediúnico ele vai se manifestar em qualquer lugar. Agora, com um aproveitamento no bem, só aquele que está calçado na moral. E a mediunidade, como a Miranda disse, ela não é de exclusividade da doutrina espírita. Médiuns há em todas as religiões, em todas as filosofias, e até mesmo daqueles que nem acreditam em Deus, que se consideram ateus. Nem por isso deixam de ser menos médiuns. Isso, nem por isso deixam de ser influenciados de alguma forma pelo mundo espiritual que os rodeia, que nos rodeia a todos. Como dizia o apóstolo Paulo, uma nuvem de testemunhas nos cerca, orientando-os de alguma forma para o bem ou para o mal, conforme as inclinações daqueles que estão sujeitos a essas influências. E então vamos lá. Então já falamos bastante aí
da importância do estudo do Livro dos Médiuns, da questão moral para o médium, para todos nós. Então, capítulo 29, item 330. Allan Kardec diz o seguinte: o objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não o estará enquanto não se achar em condições favoráveis. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima, no número 231, né, o item 231, sobre a influência do meio. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acólitos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos e com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhes são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica é essa proposição, para que precisemos insistir. Interessante que eu brinco lá com os companheiros da reunião mediúnica, eu falo assim, olha, hoje eu vim e a fila que vinha atrás de mim era imensa, então vocês se preparem, oração e vigilância, porque é o que Kardec diz, né? A gente traz conosco, eu ouvi a Miranda no programa Respondendo aos Ouvintes, certo dia, falando que dessa questão de que as influências que a gente carrega durante o dia é que vai dizer para onde nós iremos à noite. E também para onde nós estivermos, seja fora do corpo desdobrados, no fenômeno de emancipação da alma, seja indo à reunião da casa espírita, as companhias habituais irão nos acompanhar, não é, Paulo Renato? Justamente. Cada um, como diz o espírito Joana de Ângelo, vive em torno das emanações do próprio pensamento. Eu, quando leio isso, eu fico muito preocupado. É isso mesmo, é por isso que Jesus falava, muitos de vós não queirais ser mestres, porque os mestres serão torturados por tudo aquilo que ensinam. É verdade. Então, naturalmente que todos nós temos as nossas companhias espirituais conforme as nossas intenções, as nossas inclinações e a nossa maneira de agir dentro da sociedade. E essa ou aquela classe de espíritos vão se associar a nós, repito, por nossas tendências, e vão nos acompanhar até onde seja possível, até onde seja permitido. Então, muitas vezes, essas companhias eventuais são aquelas que nós adquirimos no nosso dia a dia, no nosso passar pelo meio da rua, não são aquelas permanentes, seja do bem ou não. Então, muitas vezes, essas companhias eventuais nos acompanham até o centro com a permissão dos instrutores espirituais que as dirigem, até que nos dirigem, e muitas delas têm acesso de alguma forma às reuniões que vamos frequentar. Então, quando se fala de reuniões boas, reuniões sérias, não significa reuniões que devam os espíritos superiores frequentar, não significa que aqueles de menos evolução não devam e não possam estar presentes. Tudo dentro da relatividade das coisas e da necessidade de cada um. Allan Kardec mesmo, em várias citações dele, a gente observa no próprio livro Obras Póstumas, no livro Céu e Inferno, tem boas citações, que alguns espíritos de natureza, digamos, inferior no campo moral, frequentavam com alguma naturalidade as reuniões sérias que Allan Kardec frequentava, onde ele fazia as questões que hoje estão inseridas no Livro dos Espíritos. Então, pelo fato de ser inferior, não significa que o espírito está excluso, está fora de uma reunião séria, de uma reunião que frequente espíritos bons, espíritos de natureza superior. Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia,
ele diz que o espírito vive na mente que irradia. Trazendo isso para a realidade do médium e a sua tarefa, nós sabemos que a preparação do médium não inicia-se quando ele senta à mesa para a reunião mediúnica, né? Por isso que quando ele passa e ele é atraído ele atrai aqueles espíritos que vão de alguma forma ser socorridos na reunião mediúnica, ele deve estar calçado na própria vigilância, na própria oração, ainda que na condição de um ser imperfeito, tem dias que ele tem menos, ele não está tão bem sintonizado, mas ele sabe das suas limitações e busca se fortalecer na oração. Porque essas companhias eventuais, quando elas se aproximam e são conduzidas para a reunião através do médium, ela será atendida, elas vão se manifestar de acordo com a permissão e a utilidade da manifestação delas, não é? Mas o médium em si, ao retornar para a sua vida cotidiana, ele não fica tão vulnerável às vibrações dessas companhias eventuais, porque ele tem aquele exercício de se manter na oração, ele faz o culto do Evangelho no lar, ele procura refletir nas ideias que surgem em sua mente, as emoções que são desencadeadas diante das circunstâncias da vida, ele vai ser vigilante com a palavra que ele usa para determinadas situações e pessoas. Tudo isso é um conjunto que vai dar a ele o equilíbrio moral necessário para ser instrumento desses espíritos um pouco mais sobrecarregados, sem se tornar vítima deles, não é? Porque aquela criatura que pensa que ele é médio só durante a reunião mediúnica, ele vai ser invigilante e ele vai ter uma vida fora da casa espírita como se fosse alguém que não tivesse compromisso. E nós sabemos que todos nós estamos envolvidos de alguma forma no magnetismo de Jesus. Quando nós desejamos nos reunir numa tarefa do bem, nos envolvemos com o bem, mas para lidar com a mediunidade de uma forma mais objetiva e sem sobressaltos, nós precisamos muito mais do que estar envolvidos com o bem, nos comprometer com esse bem. E nos comprometer não com o bem que o outro está fazendo, mas com aquele que devemos trabalhar em nós, nos tornando pessoas melhores de alguma forma. Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 8, ele fala sobre as reuniões sérias e fala do estudo, e diz que não entende um estudo sério senão na sua continuidade. Muitas vezes o médium se ausenta das reuniões mediúnicas por motivos não tão justos, no sentido de buscar, né? O médium às vezes busca desculpas as mais variadas para não estar na reunião mediúnica. Então isso de alguma forma cria um intervalo, né, entre ele e a reunião propriamente dita, e de alguma forma ele se desconecta daquele grupo, tanto encarnado quanto desencarnado, se desconecta mentalmente daquele grupo. Então, a oscilação, a frequência numa reunião mediúnica também causa esses problemas de sintonia, que a pessoa acaba virando a sua antena, digamos, mediúnica, para o lado que ela gostaria de evitar. E às vezes a pessoa fala assim, mas frequenta essa reunião há tantos anos, 20, 30 anos, e no entanto sempre me encontro em estado de perturbação emocional, tenho perturbações, incômodos, né, interferências no meu mundo mental, não entendo porque os benfeitores não me ajudam nesse sentido. Mas quando se vai fazer uma anamnese, uma avaliação desses médios, a gente verifica que eles não foram tão assíduos quanto deveriam ser, e verificamos que desses 20, 30, 15 anos de frequência, pouco de existência na reunião, pouco ele frequentou. Então a gente tem que ter cuidado com as desculpas, né, para que a gente não se ausente em demasia das reuniões, não só mediúnica, mas das reuniões que a pessoa se comprometeu voluntariamente. Porque a gente sempre diz, no caso da reunião mediúnica propriamente dita, que a pessoa nunca sai dela do jeito que entrou, pelo próprio exercício mental, né, pela mentalização, pela concentração mental. A pessoa está abrindo, digamos assim, uma janela para o mundo espiritual, está forçando uma janela para o mundo espiritual.
Então, de alguma forma, ela vai estreitar mais essa comunicação, mesmo que inconsciente, com o mundo espiritual. E por esse canal mesmo de inconsciência, os espíritos vão interferir ou vão tentar interferir na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Então, a assiduidade, ela é importante, é absolutamente necessária. Todos temos direito de nos ausentarmos das reuniões com as quais nos comprometemos, mas que os motivos sejam realmente justos, né? E a gente, cada um de nós, pode avaliar por si mesmo se o motivo é justo ou não. Então fica realmente essa questão, essa avaliação fica entregue ao foro íntimo do próprio médium. E a gente relembra a questão do reunir, porque às vezes a pessoa vai para a reunião mediúnica para se reunir com os outros médiuns, para se reunir em nome de Jesus, sob a proteção dos benfeitores espirituais, mas a reunião não produz tanto quanto ela gostaria que produzisse. Então, às vezes, a pessoa pode verificar que ela, naquele momento, reuniu o resultado do seu desequilíbrio durante o dia, daquele dia específico da reunião, em que ela se irritou desde de manhã, né, em que ela houve um descontrole das suas emoções, dos seus pensamentos, sem nenhuma vigilância para voltar à harmonia. Então, quando se fala em reunir, a gente tem que pensar nisso. Recolher o que estava espaço para um ponto comum, né? Não é criar coisas que não existiam. Então, se a pessoa não teve um dia bom, um dia de um certo equilíbrio, de uma certa vigilância, naturalmente, quando ela sentar para se concentrar para a prece, para a reunião, o que está na cabeça dela, o que ela juntou durante todo o dia e que vai reunir naquele momento, são pensamentos conflitantes, desequilibrantes, que dificultam a sintonia com os benfeitores que dirigem a reunião, né? É isso que você está trazendo para a gente. Eu, recentemente, tive uma experiência no nosso grupo mediúnico. Houve um silêncio muito grande durante a reunião e eu achei aquilo estranho, porque os médiuns não conseguiam fazer a conexão, apesar da gente saber que os espíritos ali estão, e ficou um silêncio grande parte da reunião, a ponto de chamar a atenção. E eu conversei com a dirigente e falei com ela assim: isso está estranho, vamos pedir ao benfeitor, né, que possa nos orientar do que esse silêncio quer dizer. E efetivamente, ao final da reunião, ela pede a espiritualidade, se fosse permitido, possível, que pudesse ser dado algum esclarecimento ao grupo. E o benfeitor veio, humildemente, fazendo a seguinte colocação, de que nós tínhamos que ter a consciência do porquê ali estávamos. É o que você falou, é muito importante a presença, e eu digo até que a nossa presença numa reunião mediúnica ela é importante sobretudo para nós, né? Especialmente. Para nós. É o nosso tratamento e o nosso aprendizado. Porque os espíritos vão ser atendidos de uma forma ou de outra. Mas ele chamou a atenção exatamente para o que você falou agora. Ele disse que nós deveríamos estar atentos com a nossa conduta mental e a nossa conduta prática no dia a dia, porque não daria para nós termos uma vida fora e acharmos que iríamos chegar ali e tudo iria mudar. Tem tudo a ver com o que Kardec está colocando aqui no item 330, que nós estamos lendo. Uhum. E o grupo ficou bastante reflexivo, porque os benfeitores espirituais eles são muito delicados nos seus alertas. Eles de forma nenhuma fazem julgamentos, muito menos condenam. Eles sabem da nossa condição, das nossas dificuldades, mas é como diz Kardec aqui no início do item 330. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Então, isso depende, sobretudo, de nós. E a gente muitas vezes acredita que, independente da nossa postura no dia a dia, seja na conduta mental ou na conduta prática, no trabalho, dentro de casa, que chegando ali, os espíritos irão resolver tudo. Mas as responsabilidades são compartilhadas. O plano espiritual cumpre com o que lhes compete. Mas, infelizmente, nós que trabalhamos na área mediúnica
na maioria das vezes, não fazemos aquilo que se espera. Numa das obras do André Luiz, a Miranda deve lembrar, tem uma situação lá que os espíritos iam fazer o exercício lá da materialização, mas não houve uma situação favorável por parte dos médios. Então os espíritos sugerem ao grupo que cante e só conseguiram colocar dentro do ambiente e transportar uma pequena flor. Então a gente vê a importância do grupo em si estar unido pelos pensamentos, pelas boas intenções, para que fortaleça os benfeitores espirituais para que façam o que devem fazer. Então, nessa questão do livro do item 330, ele fala para afastar os espíritos mentirosos. Nós havíamos comentado há minutos atrás com a Miranda sobre a questão dos espíritos ditos inferiores, aqueles que de alguma forma desejam perturbação, desejam de alguma forma vingança, né? Tem aquelas características de inferioridade que a gente estuda na própria obra básica, aqui no próprio livro dos Espíritos, a partir das questões 96 em diante. Então não são esses espíritos que são impedidos de entrar numa reunião séria, ou que se deva tentar impedir, para usar a expressão dele. São aqueles que mentem, que enganam, porque esses podem sujeitar os médios, digamos assim, a situações que levam a prejudicar o grupo, porque a gente pode e tem a tendência de ser fascinado, né? Porque o espírito pode, numa reunião dita séria, com pessoas de alguma forma com boas intenções, mas o espírito pode, utilizando-se de mentiras, de repente exaltar o orgulho, a vaidade de alguém, né, fazer citações que venham aparentemente corroborar essa ou aquela citação que o médium tenha feito para alguém, né? Então a situação é um tanto quanto delicada para distinguir no que diz respeito à distinção dos espíritos que devam se comunicar, porque a gente tem que estar sempre observando a questão da mentira, porque o próprio Erasto, no Livro dos Espíritos, nos aconselhou a rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, a gente tem que estar vigilante sobre isso, para que a gente não expulse um espírito necessitado só porque ele odeia, só porque ele quer se vingar, muito bem lembrado, dizendo para ele que a reunião não é para ele, que a reunião é séria, né? Então, ele não quer mentir, não quer enganar ninguém. Ele está lá com a intenção de fazer a justiça que acha que deva fazer. Lembrando dessa colocação, né, junto a essa colocação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, quando vai fazer o prefácio, quando ele elabora o prefácio para os espíritos endurecidos, Kardec diz que os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. E ele diz que tem 2 categorias de espíritos perversos. A dos que são francamente maus, que são esses que não foram tocados, e a dos hipócritas. E a distinção de um para o outro é que os hipócritas são esses mentirosos, eles são perversos, né? E eles têm uma intenção ali que é justamente de disseminar o engodo. Contra eles, não chama atenção para eles o Erasto quando fala, não é? Negar 10 verdades, aceitar uma mentira. Porque se for um espírito hipócrita, um espírito perverso, ele vai usar de subterfúgios para encantar e passar a mensagem distorcida que ele idealiza. O mais perigoso não é o espírito que grita e ameaça. Não, esse tem mais uma natureza grosseira, ainda não se deixou tocar. E normalmente está em grande sofrimento. O hipócrita, ele é muito mais perigoso. A doença está evidente. Né? Quem odeia, quem deseja vingança, a doença está evidente. E ele nem mente, ele é assim franco demais. Não é? Aquele que pensa que tem saúde, mas está doente, na questão da doença mental, né, ou moral, como se queira, esses realmente são os mais perigosos, porque podem nos levar a pensar, tirar um mau juízo do próprio grupo. O tempo acabou, mas semana que vem tem mais. Agradecendo aí ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, ao Jefferson que está ali na técnica e sobretudo a você, prezado ouvinte, que nos acompanhou em mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, que estamos de volta para dar continuidade ao estudo da matéria Diferentes Ordens de Espíritos, inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita. No programa anterior, nós, dentro do estudo da terceira ordem de espíritos, os espíritos imperfeitos, concluímos o estudo da oitava classe, espíritos levianos. Foi ressaltado que esses espíritos atuam como prepostos, digamos assim, dos espíritos superiores na condução das leis da natureza, para garantia do funcionamento das leis que regem a matéria no planeta. Como também nós lembramos que esses espíritos foram, nos primórdios do espiritismo, foram usados para realizar fenômenos físicos que chamaram a atenção da humanidade, inicialmente na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos, onde não houve assim um entendimento maior a respeito do que estava por trás daqueles fenômenos, as inteligências que estavam produzindo aquele fenômeno. E então, mais tarde, na Europa, em Paris, é que Kardec, se voltando para o estudo desses fenômenos, ele deu início, então, à codificação da doutrina espírita. No programa de hoje, nos ocuparemos das duas últimas classes, a sétima e a sexta, da terceira ordem, na classificação de Kardec na Revista Espírita. Comecemos então pela sétima classe, espíritos pseudo-sábios. Vamos então ao texto de Kardec. De conhecimentos bastante extensos, julgam saber mais do que sabem. Tendo feito algum progresso sob vários pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério e pode levar a enganos quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas muito comumente é simples reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrena. É a mistura de algumas verdades ao lado dos maiores absurdos, em cujo meio sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia de que não se despojaram. Comentemos um pouco isso. Primeiramente, Kardec afirma que esses espíritos têm conhecimentos extensos, conhecimentos intelectuais, conhecimentos no campo do intelecto. Sabem muita coisa. Porém, esses espíritos, eles pensam que sabem muito mais do que realmente eles sabem. E isso nós vemos também aqui no mundo, né? Há pessoas que têm um progresso até significativo, razoável, no campo intelectual, até uma determinada área profissional, tem uma boa formação naquela área profissional, mas acham que conhecem tudo daquilo. E aí, o que acontece? Começam a tomar atitudes profissionais equivocadas
começam a cometer erros, começam a dizer coisas que não correspondem à realidade, e daí a pouco as pessoas que conhecem o assunto acabam chegando à conclusão: olha, o companheiro é um bom profissional, mas é apenas um bom profissional. Não é esse luminar que julga que seja. O que é isso? É presunção. Né? É presunção. O espírito, encarnado ou desencarnado, ele ter determinado conhecimento intelectual, determinado conhecimento de coisas da vida, até amadurecimento de vida, etc., mas que julga que já está sabendo muito. Alguns até verbalizam: não, disso aí eu já sei tudo, não tem nada que aprender. Então, geralmente, essa presunção leva a pessoa a ter sérios dissabores. Quando o espírito é desencarnado, pode levar sérios dissabores aos encarnados. E Kardec alerta para uma característica interessante que pode levar-nos a superestimar esses espíritos e a sermos enganados por eles. É que, como eles estão convictos de que sabem aquilo, né, como eles consideram que dominam aquele assunto, eles falam de maneira séria, eles não falam de maneira zombeteira, eles não falam de maneira irresponsável, não. Eles falam com linguagem séria. Se é um assunto, por exemplo, científico, ele usa linguagem científica. Então, não há uma preocupação do espírito em mistificar. Não, ele está falando daquilo que ele acha que sabe e fala com seriedade. Então, os encarnados que interagem com esses espíritos precisam ter cuidado para não se deixarem enganar, não enveredarem por caminhos que aparentemente são muito seguros, mas que na realidade depois se mostram tortuosos. No seu texto, Kardec também lembra que esses espíritos, eles levam ao desencarnar para a pátria espiritual preconceitos e ideias sistemáticas que tinham na vida terrena. Então, se o espírito desencarna e leva determinadas crenças em sistemas que até têm seu valor, têm seu certo valor, mas que já foram até superados por coisas mais modernas, coisas mais avançadas, coisas mais certas, digamos assim, eram sistemas que tinham as suas virtudes, mas que também tinham as suas deficiências. Então esses espíritos levam essas ideias, levam essa crença, então quando eles se manifestam, eles transmitem aquilo que eles sabiam quando desencarnaram. E então pode realmente causar prejuízo às pessoas que com eles interagem. Nós temos notado, e agora despertamos para isso, nesse exato momento, que temos falado muito em encarnados interagindo com os desencarnados. A linguagem usual até do meio espírita não é bem essa, é comunicando-se. O espírito se comunica com o encarnado se comunica com o espírito. É claro que a nomenclatura é absolutamente válida e é até mais usada. O espírito comunicante, o médium que recebe a comunicação, enfim, aquele intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Agora, é claro que, evidentemente, este intercâmbio significa uma interação de um em relação ao outro, e justamente dessa interação cria-se ali um caldo de conhecimentos, um caldo
de informações de tal forma que, por exemplo, com o que dissemos no programa anterior, aqueles povos primitivos que interagiam com esses espíritos, os chamavam de deuses, etc., dessa interação sai um caldo de cultura que até caracteriza essas civilizações, essa forma de eles interagirem e chegarem ali a coisas comuns, a processos de interesse recíproco, enfim, aquilo que em linguagem de doutrina espírita é a sintonia, a afinidade espiritual. Já que estamos falando em espíritos pseudo-sábios, há pessoas que realmente têm afinidade com esse tipo de espíritos, pessoas que gostam de mensagens com linguagem rebuscada, né, gongórica, pessoas que gostam de espíritos que às vezes temas simples complicam, fazem dissertações com derivações para aqui e para ali, e com coisas que são discutidas, são debatidas, mas que não buscam assim uma convergência, ou quando buscam essa convergência é eivada de erro, porque parte de premissas errôneas, enfim. Realmente a gente tem que tomar cuidado com espíritos pseudo-sábios, encarnados e desencarnados. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Encerrando o parágrafo que lemos há pouco, Kardec menciona que esses espíritos misturam algumas verdades com grandes absurdos. Às vezes falam grandes absurdos porque não conhecem aquilo que eles estão se metendo a querer ensinar para os outros. E conclui Kardec que esses espíritos aliam presunção a orgulho, inveja, teimosias, e que aqui se prendem mesmo depois de desencarnados. Agora é evidente que a parte espiritual socorre todo e qualquer espírito desencarnado. Então esses espíritos, cedo ou tarde, eles serão sensibilizados, às vezes até isso acontece numa reunião mediúnica, eles serão sensibilizados a terem uma atitude humilde na pátria espiritual e se disporem a se instruírem com os espíritos verdadeiramente superiores, que podem fazer então com que eles, se livrando dessa presunção, dessa mania de saber mais do que os outros, eles se disponham então a aprender as coisas como elas verdadeiramente são, e então aí esses espíritos, pelo progresso intelectual que já tem, tomando essa decisão no sentido do bem, terão evidentemente um aproveitamento enorme diante daquilo que os instrutores espirituais lhes têm a oferecer. Vamos agora para a sexta classe, encerrando a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Essa sexta ordem, ou melhor dizendo, essa sexta classe da terceira ordem, Kardec denominou de espíritos neutros. Vamos então ao texto da Revista Espírita, no qual Kardec apresenta os caracteres desses espíritos. Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se para um ou para o outro e não se alçam acima do vulgar na humanidade. Isso é importante, é parênteses nosso. Não se alçam acima do vulgar na humanidade, tanto para o moral quanto para a inteligência. Apegam-se às coisas do mundo, de cujas alegrias grosseiras têm saudades. Como vemos, à medida que vamos avançando nas classes que Kardec
utiliza para a classificação dos espíritos, os espíritos vão tendo assim avanços em termos de nível espiritual. Então esses espíritos neutros, eles, como Kardec fala, eles nem são bastante bons para fazer o bem, o verdadeiro bem, nem bastante maus para fazer o mal, aquele mal intencional, aquele mal de prejudicar. Quer dizer, são espíritos que estão se libertando das suas inferioridades, espíritos que já conseguiram sufocar as suas piores inclinações mais, digamos assim, e já tem um razoável avanço em termos espirituais para ter o sentido do bem, mas não serem capazes de fazer grandes ações no bem. Como também ainda tem resquícios de maldade, ainda possuem realmente inferioridades, mas não tem mais aquela propensão para o mal. Eles não se comprazem mais no mal. Normalmente até esses espíritos fazem o mal sem intenção de fazê-lo e depois até se apercebem de que fizeram e costumam até se arrepender. Kardec menciona que esses espíritos, nas suas ações, nos seus pensamentos e nas suas ações, inclinam-se ora na direção do bem, ora na direção do mal, justamente por causa dessa realidade espiritual, de não terem nenhum progresso significativo no bem, nem estarem presos ainda, não estarem mais presos a inferioridades, digamos assim. Então, por isso, tentando clarificar um pouco mais nesse esforço que nós estamos em estudo, e cada vez que a gente estuda, a gente tem que analisar, tem que ponderar, tem que buscar o cerne do ensinamento, né? A gente poderia dizer, esses espíritos ora acertam, ora erram, considerando acerto ou erro aquilo que esteja em harmonia com a lei divina ou natural. Então, esses espíritos denominados neutros, eles ora acertam, ora fazem o bem, ou seja, pensam e agem em sintonia com a lei de Deus. E ora erram, ou seja, ora praticam o mal, assim considerado como mal, considerado o pensamento ou a ação que está em desarmonia com a lei divina. No texto, Kardec fala uma coisa muito interessante. Não se alçam acima do vulgar em inteligência e moral. É do vulgar na humanidade, aqui no planeta Terra. Ora, se eles não se alçam acima do vulgar e estão, digamos, dentro desse nível médio característico, digamos assim, de um planeta em que há essas dificuldades todas que nós temos, isso significa o quê? Que em termos de planeta Terra, onde ainda há predominância do mal sobre o bem, esses espíritos, apesar de serem neutros na classificação, são altamente benéficos nas manifestações. Eles, ao interagir conosco, eles trazem muitas coisas boas. Por quê? Porque eles estão com um progresso espiritual acima do usual, do normal da humanidade, porque neles o mal não predomina mais sobre o bem. Então nós não devemos olhar esses espíritos com superioridade não, senão nós estaremos automaticamente nos classificando como pseudo-sábios. Dissemos que há pouco, ou no programa anterior, não estamos nos lembrando bem, que nós precisamos receber com carinho e com fraternidade todo e qualquer espírito que se manifeste. Porque nós, quando mais não seja, estamos ali diante de uma oportunidade de doar alguma coisa de bom a ele. E ele sempre irá nos trazer alguma experiência. Sempre irá nos trazer. Então, com esses espíritos neutros, que são espíritos
que têm esse desapego do mal, eles não estão mais voltados para o mal, e que têm já esse impulso para o bem, essa vontade de fazer o bem, esses espíritos realmente têm oportunidade de nos ajudarem muito nos nossos esforços de aprendizado e progresso espiritual. E Kardec diz que eles não se alçam acima do normal aqui na nossa humanidade, tanto em inteligência quanto em moral. Então são espíritos que podem realmente nos ajudar. Agora, uma característica também que Kardec configura nesses espíritos é que eles desencarnam e continuam apegados às coisas do mundo e têm saudades delas. Esses espíritos neutros, as coisas do mundo que normalmente eles se apegam muito são as coisas da família. São coisas do dia a dia da vida deles, do trabalho, enfim. São espíritos que ainda estão, mesmo desencarnados, muito sintonizados com o dia a dia da vida na Terra. Eles ainda estão com o pensamento voltado para a forma de pensar e agir que tinham quando encarnados. Com isso, nós concluímos o estudo da terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, que, como vimos, abrange 4 classes na Revista Espírita. A 9ª, Espíritos Impuros, a 8ª, Espíritos Levianos, a 7ª, Espíritos Pseudo-Sábios e a 6ª, Espíritos Neutros. Em O Livro dos Espíritos, a 9ª, Espíritos Impuros, é chamada de 10ª, a 8ª, Espíritos Levianos, chamada de 9ª, a 7ª, Pseudo-Sábios, chamada de 8ª, e a 6ª, Espírito Neutro, chamada de 7ª. E a 6ª lá do Livro dos Espíritos são os espíritos batedores, que foram retirados dos tipos de espíritos que na Revista Espírita estavam inseridas na 8ª classe dos espíritos levianos. Mais uma vez, nós vamos ressaltar o caráter meramente pedagógico dessa classificação. Kardec ressaltou isso muito, enfatizou muito isso. Nós, por outro lado, devemos estar sempre preocupados em identificar a natureza dos espíritos comunicantes. Mas não é aquela preocupação paranoica, não é uma preocupação doentia, é espírito, a gente se coloca numa retaguarda como se fôssemos entrar num embate com o espírito. Não, é nós termos a preocupação de uma maneira tranquila, serena, equilibrada, mas muito segura, muito firme, nós estarmos analisando, verificando, pesando as palavras que os espíritos estão dizendo, utilizando, para ver o nível de linguagem, se é uma linguagem elegante, uma linguagem séria, ou se é uma linguagem zombenteira, uma linguagem sarcástica. Estarmos atentos para o conteúdo da mensagem do Espírito, se ali naquela mensagem existe uma indução ao bem, uma sugestão a coisas boas, fraternais, ou se ali no bojo daquela comunicação existem coisas insidiosamente plantadas, né? Se o Espírito, ao falar, ele mistifica, porque de uma certa parte da mensagem ele fala uma coisa, mais adiante ele escorrega, digamos assim, se distrai e fala alguma coisa que diz o que ele falou antes. Então é essa atenção, é esse cuidado no trato dos espíritos, de tal forma que com essa classificação que Kardec nos deu, a gente tem uma ideia de com que tipo de espírito nós
estamos tratando. Agora, é claro que nós não podemos fazer isso de forma alguma com aquele sentido de carimbar o caráter do espírito. Bom, isso aí, você, meu filho, você é um espírito inferior, você ainda está no meio das trevas, foi recebido aqui em nome da misericórdia de Deus, mas você precisa abrir os seus olhos para as coisas do bem, senão você vai permanecer nos umbrais de onde você veio. Isso é um perigo. Um dirigente de reunião mediúnica que trata um espírito assim, dessa maneira, está inclusive se expondo a vinganças posteriores. Tem que tomar muito cuidado, porque o verdadeiro grau evolutivo daquele espírito que está conversando conosco e o nosso próprio grau evolutivo, nós que estamos conversando com ele, às vezes até dirigindo uma reunião mediúnica para ajudá-lo a se esclarecer e progredir espiritualmente, esse grau evolutivo dele e nosso, na realidade, somente os espíritos superiores mesmo, são capazes de saber. No próximo programa, queridos amigos, nós daremos início ao estudo da segunda ordem, bons espíritos. Muita saúde, muita paz, um grande abraço para todos, uma semana muito boa para vocês. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,